paz do Senhor Jesus, assim como prometemos, estamos de volta para ministrar sobre o tema medo. Então nós vamos falar sobre mais alguns medos, né? Existem dois medos, o medo de ter medo e tem o medo daquele que não é um medo chamado temor, né? Então nós vamos ver a diferença dos dois e vamos aplicando aqui conforme você vai vendo a sua necessidade aí. Vamos abrir esse momento lendo uma escritura que está no livro dos Juízes, capítulo 6, onde vai falar de Gideão. Então eu quero aqui, já vendo em Juízes, o livro de Juízes foi um livro escrito no período negro de Israel, um período bem difícil que Israel passou, né, após aí a morte de Josué. Os anciãos do povo continuaram e surgiram os juízes, e um deles foi o Gideão. O Gideão, ele estava malhando trigo no lagar quando Deus falou com ele. Então eu quero ler aqui Juízes capítulo de número, deixa eu ver aqui, de número 6, diz assim a palavra do Senhor no versículo 11, olha: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então aqui é o interessante, começa assim: Gideão estava malhando trigo no lagar, né? Lagar não se malha trigo, lagar se pisa uvas. Então ele estava num local estratégico, escondendo o trigo dos midianitas. Então ele estava com medo, né, com receio de perder aquela safra que Israel tinha recebido do seu plantio. Na verdade, Gideão também estava com medo. Existia um certo medo ali. Então Deus chamou Gideão, né, o anjo do Senhor falou com ele. E quando a Bíblia diz anjo do Senhor, muitas das vezes, na maioria das vezes, é Jesus que aparece e desaparece. Então nós temos aí esse anjo do Senhor falando com Gideão e chamando Gideão para ser um libertador de Israel, né, para livrar o povo da mão dos midianitas. Os midianitas apertavam o judeu naquela época. Então o Senhor chamou Gideão e no meio daquela turbulência ele se tornou um libertador do povo e passou a ser um dos juízes de Israel. Então diz assim a palavra do Senhor, continuando, né, esse Gideão. Então a Bíblia diz aí, olha: Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então havia um temor na vida de Gideão, e Gideão agora estava protestando, né? Ele estava dizendo o porquê, né? E como ele iria libertar este povo. Então o Senhor Deus disse a ele: Vá nessa tua força. Então o que queremos dizer aqui? Existe uma força na vida das pessoas. Existe uma força no servo de Deus. Ou ela é pequena ou ela é grande, mas existe. Então o Senhor Deus, ele conta com uma força que a pessoa tem, né? E Gideão acabou livrando o povo. Não vamos aqui contar a história toda. Ele acabou fazendo o trabalho que Deus mandou e foi um libertador daquele povo na sua época. E continuando assim, nós vemos um outro chamado Davi. Davi, nós podemos estender um pouco mais, né? Davi foi também um daqueles que o Senhor Deus contou com ele. Então eu quero mostrar para você em 1 Crônicas, no capítulo de número 13, né? 1 Crônicas 13, e depois nós vamos ler um outro Crônicas também no final. 1 Crônicas 13, a palavra do Senhor diz um detalhe quando o Davi tentou levar a arca para Jerusalém. Então diz assim, olha: a arca é depositada na casa de Obed-edom, e teve Davi conselho com seus capitães de milhares
e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: também nos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, e com eles nas cidades, nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco e tornemos a trazer para nós a arca de Deus. Então Davi, ele se propôs trazer a arca do concerto para Jerusalém. Só que Davi, ele fez um trabalho diferente. A arca veio num carro de boi, colocaram num carro novo, né? A arca numa carroceria com os bois puxando, e no caminho, né, esses bois começaram a tropeçar, e a arca teve a sua tendência de cair. Então veio um homem chamado Uzá e um tal de Aiô. Esses dois estavam conduzindo o carro de boi. Então Uzá, quando viu a arca tombando, ele quis segurar e morreu naquele momento. Então a Bíblia diz que Davi, quando viu aquilo, Davi teve grande temor. Esse temor que Davi teve foi medo, porque ele viu um homem morrer. A Bíblia diz que Deus rachou Uzá no meio. Então nós vemos aí uma tragédia naquele momento. Era uma tragédia. Davi passou a ter medo. Medo de quem? De Deus. Porque a arca estava sendo carregada para Jerusalém. Mas aí o que Davi pensou? Como vamos levar essa arca? Então, na verdade, Davi, ele teve que ir buscar na lei de Deus como conduzir a arca. E a arca ficou na casa de Obed-edom, enquanto eles estavam procurando fazer como levar esta arca. Davi teve conselho com os levitas, com os sacerdotes, e foi buscar na lei de Deus como conduzir a arca. Então, colocaram a arca agora nos braços dos sacerdotes, vestido com as suas vestes, santificados. Nós temos que ler essa parte aqui, rápida e interessante. Olha só como Davi fez. Olha, e disse, o 1 Crônicas, capítulo 15, né? Nós lemos parte do 13, agora o capítulo 15, versículo 12. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que ele tem preparado. Então Davi preparou uma tenda, só que aí ele agora recorre aos levitas e manda eles santificarem. Onde Davi ouviu isso? Na lei do Senhor. A lei de Deus, ela tinha algo estabelecido de como se carregar a arca do concerto. Então naquela época, quando existia a arca, era para trazer dessa forma. Então Davi, ele foi buscar na lei e conduziram a arca do Senhor a Jerusalém. Essa é uma particularidade de Davi. Davi também teve agora Davi rei, Davi ele teve medo, né? Antes de se tornar rei, ele fugia de Saul. Davi levou 20 anos fugindo de Saul, com medo de morrer. Davi também teve muito medo. Então o medo, note que todo mundo passa por medo. Todas as pessoas na terra têm os seus medos. Então você que tem aí o seu medo, não se preocupe, né? Porque esse medo logo vai ser mudado, ele vai ser tirado da pessoa. Isso, na verdade, é um trabalho que Deus faz. Então, nós olhando a vida de Davi, nós vemos Davi em vários momentos de sua vida tendo muito medo. E quando fala em algumas situações da palavra, o temor, esse temor não é temor de Deus, de respeitar Deus, é um temor de medo. Davi teve tanto medo de Saul antes de ser rei, na perseguição, tanto medo, que Davi ele foi se refugiar na terra dos filisteus. Os filisteus eram arqui-inimigos de Israel, e Davi foi se refugiar lá com medo de Saul. Davi chega a dizer assim: vou habitar na terra dos filisteus, para que Davi cesse de me buscar. Então, para que Saul cesse de me buscar. Então Saul não procurou perseguir Davi, porque Davi havia se retirado para o meio dos filisteus. E Davi passou a ser servo do rei Aquis,
rei dos filisteus. Mas logo num dado momento, Davi se libertou disso, né, e veio ao seu trabalho normal até o dia que se tornou rei de Israel. Então isso aconteceu com Davi, né? Medo. Ele passou por muito medo, mas também Davi temia a Deus. Davi respeitava a Deus. Todo momento da sua vida, Davi perguntou a Deus o que fazer. Ele perguntava a Deus o que realizar. Quando ia perseguir os filisteus, ele perguntava: Senhor, persigo eu esta tropa ou não? Então Deus falava: persiga. Da segunda vez, Davi perguntou: persigo novamente? Então Deus falou: não. Então o Senhor Deus deu uma outra estratégia para Davi, e Davi obedeceu aquela estratégia que ele deu a Davi. Então Davi era uma pessoa obediente, temente a Deus, mas também o medo existia. Davi, quando se tornou rei também, ele acabou fugindo de Absalão. Absalão, filho dele, queria matá-lo. Então Davi fugiu de Absalão, seu próprio filho, medo de morrer. E também, Davi não queria matar Absalão. Então o Senhor Deus fez Davi passar por tudo aquilo, aquela perseguição toda, para não ser na vida do próprio filho um Saul. Então essa é a verdade bíblica, para nós entendermos bem os medos de Davi. E outro personagem da Bíblia, né, uma personagem muito interessante, é Ester. Ester também teve medo. Ester, na palavra do Senhor, quando o povo foi sentenciado à morte em Suzã, e Mardoqueu soube e mandou recado a Ester. E disse: Ester, você pensa que vai ficar livre também, só porque está no palácio com o rei? Então você também é judia. Então Ester temeu, ela teve medo, né? E aí reuniu as suas criadas e jejuaram 3 dias e 3 noites, e falou: olha, vou jejuar 3 dias e 3 noites, depois eu vou ter com o rei, então eu vou ter com ele, se eu morrer, morro. Então note bem agora a coragem de Ester. Ela passou a ter coragem, porque o seu tio Mardoqueu, né, algumas escrituras está Mordecai, este homem, ele persuadiu Ester, e Ester teve um certo temor, né, do seu tio também, medo também daquele momento, mas também conhecia o Deus de Israel, e como Ester também temia, obedecia, reverenciava, respeitava a Deus, ela teve por obediência obedecer à voz de Mardoqueu. Então, na verdade, o que acontece muitas das vezes é esse temor de medo, esse temor de obediência, eles caminham juntos com a pessoa. Então a Bíblia também fala, né, mais adiante andando, nós vemos os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus também tiveram muito medo. Na sua caminhada de 3 anos, tiveram medo. Nós quando vemos na Bíblia, nos 4 evangelhos, os fariseus afrontando Jesus, então a gente pensa que os discípulos não temiam aquilo. Eles também temiam porque eles conheciam os fariseus e os saduceus. Eles eram pessoas influentes, eles eram pessoas ligadas também a alguma força do Império Romano. Então os judeus, eles também tinham um certo receio, medo daqueles homens, mas Jesus não tinha. Então Jesus os resistia, né? Jesus resistia àqueles homens chamados fariseus e saduceus. E ele dizia aos discípulos: acautelai-vos deles, né? Porque eles são mentirosos, eles são hipócritas. E note que Jesus chamou só os fariseus de hipócritas. Jesus não chamou mais ninguém de hipócrita a não ser os fariseus. Então notamos também que a hipocrisia, só quem vê é Deus. Só Deus vê um hipócrita. Ninguém consegue dizer assim: fulano é hipócrita, porque está vendo uma ação temporal da pessoa, né? Agora, os fariseus eram diferentes. Eles estavam enraizados neles. Estava no coração deles o ser hipócritas. Então Jesus chamava aqueles homens de hipócritas. E muitas das vezes ele fala: por que me experimentais, hipócritas? Então, na verdade, os fariseus, eles tinham uma influência de terror também, e o povo de Deus na época, dentro do Império Romano, né, eles temiam esses homens chamados fariseus e saduceus, que compunham um sinédrio, pois o sinédrio julgava as questões espirituais do povo. Então eles temiam esses homens. E Jesus aparece
bem naquele momento que eles atuavam. E o interessante é que os discípulos tiveram medo também quando Jesus foi preso. Note que só aparece ali, né, João próximo à cruz com Maria, mas os outros discípulos fugiram. Pedro é um que a Bíblia destaca bem. Pedro negou Jesus 3 vezes porque teve medo da morte. Então, quando ele viu que Jesus ia morrer, que o negócio já tinha ido mesmo, não tinha mais volta, então Pedro temeu, teve medo, negou Jesus 3 vezes, dizendo que não conhecia aquele homem, não sabia quem era, e na terceira vez que Pedro foi questionado, a Bíblia diz que ele começou a praguejar. Pedro começou a proferir palavras contrárias para mostrar que ele não era discípulo daquele homem que estava para ser morto, chamado Jesus. Então, na verdade, Pedro esteve com medo, muito medo. E eu pergunto aqui, bom, diante de uma situação dessa, quem não ia ter medo? Se aqueles homens, aqueles moços, né, que andaram com Jesus 3 anos e viram grandes milagres, tiveram medo, quanto mais nós hoje, que não vimos o que eles viram, não andamos fisicamente como eles andaram com o Criador do universo, e eles tiveram medo. Então, os discípulos também tiveram medo. Agora, Jesus no Getsêmani, quando foi preso, também temeu. A Bíblia diz que Jesus, na oração, ele suava grandes gotas de sangue, transpirava, então saía da sua pele, diz a Bíblia, grandes gotas de sangue. E a medicina, né, alguns médicos, eles dizem que quando a pessoa passa por grande terror, a pessoa passa por grande aperto na sua alma, né, de terrorismo, ela rompe alguns capilares por baixo da pele e sai pelos poros gotas de sangue. Então foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus passou no Getsêmani o terror da morte. Tanto é que ele pediu para os discípulos, orem comigo, e por 3 vezes, e eles não estavam orando. Aí alguns criticam os discípulos, olha aí, ó, preguiçosos, não queriam orar com Jesus. Não existem 2 situações porque eles não oraram com Jesus. Jesus falou de um detalhe chamado concordância. Então, uma oração com concordância, ela tem efeito. Então Jesus estava no Getsêmani sozinho orando e disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia faça-se a tua vontade. Se os discípulos estivessem com ele naquela oração, eles concordariam com ele. Então a redenção talvez não teria acontecido por causa dessa concordância de oração. Então por isso os discípulos não estavam ali. E uma outra colocação também que podemos colocar, né? Já coloquei a concordância. Então quando há uma concordância em oração, então há um resultado, há um trabalhar de Deus por causa da concordância. E se os discípulos estivessem ali concordando com ele, passa de mim esse cálice, talvez os discípulos poderiam interferir na oração, não sei, não sabemos. De repente, se interferissem, né, e concordassem com o passa de mim esse cálice, talvez não teria acontecido, né? É uma suposição. Mas um outro fato real na Bíblia escrito, eu vou mostrar para os irmãos por que os discípulos não estavam orando. Abrindo a Bíblia em Lucas, capítulo de número 22, né? A Bíblia ela mostra exatamente por que os discípulos não estavam orando. Então as pessoas pensam que os discípulos eram preguiçosos, não queriam orar, e não é isso, né? Quem está passando por terror, é difícil orar, né? É muito difícil. Então está aqui em Lucas capítulo 22, o versículo de número 45. Olhe bem o que diz a palavra do Senhor. Anote na sua Bíblia, Lucas 22, versículo 45. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e os achou e achou-os dormindo de tristeza. Então, quando a pessoa está muito triste e a tristeza abate profundamente a sua alma, ela não consegue orar. Quantos de vocês aí agora está ouvindo, né, está passando por uma tristeza profunda,
uma tristeza na alma angustiante e você não consegue orar, você não tem forças para orar. E aí alguém critica você, irmã, você não ora, irmão, você não ora, mas a pessoa não sabe o que você está passando. A Bíblia fala, aquele que está triste, ore, né? E o que está alegre, cante louvores. Mas quando há uma tristeza profunda na alma, que a pessoa está angustiadíssima a um ponto extremo, ela não consegue orar, então precisa ter ajuda. Então, e normalmente pessoas muito tristes, elas dormem, têm a tendência a dormir, o sono é mais pesado, sabe? Então, na verdade, a Bíblia ela declara porque os discípulos não estavam orando, eles dormiam de tristeza, porque o que aconteceu no Getsemane não foi uma coisa normal. O que aconteceu lá foi puro terrorismo, uma presença infernal naquele momento. Satanás queria destruir Jesus e os discípulos, então o clima estava pesadíssimo. Então não dá para nós compararmos com o que acontece com algumas pessoas hoje, né? O terrorismo, né? A coisa de morte, ela é tremendamente forte. Então muitas pessoas estão assim, né? Então o medo, o pavor, o terror faz com que a pessoa não consiga orar. Então essa é a verdade. E nós vemos aí em Lucas, né? Nesse capítulo nós vemos isso. Agora, qual a receita? Qual a resposta para se perder o medo? Existe uma resposta, né? Não só uma, mas algumas respostas, mas elas se tornam uma. Primeira coisa, que Deus faz a pessoa perder o medo. O Senhor Deus a experimenta. Deus coloca a pessoa em situações de experiência. Então a pessoa vai ter que passar por experiências para saber quem é o Deus que ela serve. Então você vai passar, talvez você esteja passando aí por um momento desses. Então o Senhor Deus está se manifestando na sua vida de tal forma que, se você saindo disso, você vai ver que a sua experiência com Ele foi de tal forma que você não vai ter mais dúvidas de quem é o teu Deus. Essa é a verdade, né? E outra também acontece com a pessoa, para uma outra receita para a pessoa perder o medo, é observar as Escrituras. Não só o que me convém, mas observar a lei de Deus. O que Deus está falando? O que Ele manda dizer? O que Ele está dizendo? O que Ele fala de você? O que Ele fala de mim? O que Ele fala de nós? O que Deus tem para nós? Então, na verdade, precisa descobrir isso na palavra. Josué, quando assumiu o lugar de Moisés, Deus falou com ele. Deus pediu a ele ânimo, para ele não temer, né? Não te espantes. Deus falou com ele, né? Por 6 vezes, Deus falou com Josué, para ele se levantar a cabeça, para ele se erguer, para ele não temer. Por 6 vezes Deus falou com ele. Por que Deus falou com Josué daquele jeito? Porque ele estava com medo, ele tinha receio. O povo de Israel, os anciãos de Israel, viram Moisés operar, viram a vida de Moisés. E agora este que assume o lugar dele é a mesma coisa? Será que vai ser a mesma coisa? Então, se você ler Josué capítulo 1, todo o capítulo 1, você vai entender por que Josué estava daquele jeito. Então temos que ler o capítulo 1 todo. Então chega uma hora que os anciãos, que os homens de Israel falam assim: nós vamos ser contigo, Josué, tão somente se o Senhor Deus for com você, como foi com Moisés. Então teria que ser exatamente como foi com Moisés. Então Josué temeu. Quem não ia temer, né? O povo ia rejeitar ele, ainda mais que ele não era levita, ele era um efraimita, a tribo de Efraim, ele não era levita. Então ele era uma tribo misturada com egípcio. Josué não era um homem puro de Israel, puro judeu. Ele tinha linhagem egípcia. Então note que o povo sabia disso, os anciãos sabiam disso, e eles iam cobrar Josué. Agora, quando eles foram passar o Jordão, quando o Jordão recuou, que eles viram aquela maravilha, eles lembraram do mar quando foi aberto. Então, aí eles viram realmente, né,
que Deus era com Josué, como foi com Moisés. Então, o povo agora passou a temer, a respeitar Josué. E o Josué também não teve mais medo. O medo fugiu dele. Então, o Senhor Deus, ele quer que nós observemos a palavra. Deus mandou Josué observar a palavra. Observar o que estava escrito. Observar a lei. Então, hoje a igreja de Jesus Cristo, a igreja do Senhor, muitas pessoas estão com medo. E qual a receita hoje para as pessoas perderem o medo? A receita é observar a palavra de Deus, o que Deus fala, o que Ele manda dizer. Não é a minha vontade que está exposta. A minha vontade diante da palavra de Deus não quer dizer nada. Então, se eu colocar a minha vontade na palavra de Deus, então vai prevalecer a vontade da palavra de Deus. Então, quando eu começo a pronunciar a palavra de Deus na minha vida, o que está escrito na palavra, pronunciar para mim mesmo, então eu perco o medo. Então, por isso que a Bíblia diz, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Então, os homens não podem imprimir medo na igreja, quando a igreja observa a lei de Deus. E para finalizar, eu quero ler aqui 2 Crônicas, no capítulo 13. Lemos 1 Crônicas, agora no 2 Crônicas, no mesmo capítulo, diz assim a palavra do Senhor. No capítulo 13, vai dizer um versículo muito importante. Olha só que interessante isso daqui. 2 Crônicas 13, o versículo de número 18. Há uma situação aqui com o rei Abias. Não vou estender esse último, mas vou ler só o versículo. E foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Aqui existia um problema de divisão do povo, né? Israel e Judá estavam divididos. Então havia um problema aqui, e como o povo de Judá buscava mais a Deus, eles tinham mais intimidade com Deus, então eles buscaram ao Senhor e eles prevaleceram, porque eles observavam a lei de Deus. Então eles confiaram no Senhor. Um outro detalhe hoje na igreja, em muitas pessoas não há confiança em Deus. Elas confiam nelas mesmas. Elas dizem, eu vou fazer isso porque eu quero. E achando que Deus está no negócio ainda, né? Eu faço porque eu faço se eu quiser, né? Eu mando em mim. Não, quem manda em mim é a palavra. Quem manda em mim é o que está escrito. Então, toda a situação da minha vida vai mudar se eu colocar o meu coração, a minha mente, na palavra de Deus. E aí vai começar a acontecer umas coisas, revelações do Espírito Santo, visões celestiais, fala de Deus, resposta de Deus. Tudo isso acontece quando existe uma confiança na palavra. Então, que nesse momento, né, nesse instante, você possa confiar em Deus. Confie nele. Coloque a sua confiança nele. E você vai ver que a sua força vai ser maior. Você vai vencer, vai ser mais do que vencedor se você colocar a sua confiança nele. Confia a sua família nele, confia a sua casa nele, confia o seu caminho nele, confia o seu trabalho, a sua vida, tudo seu, confie nele. Obedeça a ele, sirva a ele. E aí você vai ver que o medo vai desaparecer. Então, a Bíblia fala que o amor lança fora o medo. O que é o amor? É a obediência. Simplesmente isso. Quem ama, obedece. Quem não ama, não obedece. Então, o amor está atrelado à obediência. Quem obedece, o medo foge. Essa é a verdade, né? Então, Deus abençoe você. E estaremos na sexta-feira, às 21 horas, com uma live ao vivo. E nós vamos discutir esse assunto. E eu quero que você aí já convide os seus irmãos, seus parentes, seus amigos, né? Nós vamos estar colocando no Face, nós vamos estar colocando nas redes sociais, para que você espalhe, e nós vamos falar sobre esse assunto. Tem muita gente com medo,
Tem muita gente com receio, tem muita gente que não confia em Deus, muitas pessoas que têm dúvida, muitas pessoas que não conseguem confiar. E eu não vou crucificar você porque você não consegue confiar, não. Há uma resposta. Então nós queremos aqui responder os seus questionamentos, queremos aqui te ajudar. Então Deus te abençoe e até sexta-feira receba a tua bênção e a paz do Senhor no nome de Jesus.